Olá a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Mentes Sem Fronteiras. Eu sou Isaac e vamos dar início hoje a mais uma nova série aqui do nosso canal, cujo título é Autoliderança. Vamos comentar um pouco sobre o que é a autoliderança. Na minha opinião, essa é a habilidade mais importante em que todo indivíduo, toda pessoa deve desenvolver. Na minha percepção, hoje, com quase 50 anos de idade, 21 anos de profissão, de formado em psicologia, hoje eu percebo a autoliderança como a mais importante habilidade que uma pessoa precisa desenvolver. Hoje eu enxergo isso com muita clareza. O que eu conheço hoje sobre a autoliderança, o que eu sei hoje sobre a autoliderança, se eu soubesse disso há anos atrás, décadas atrás, eu tenho certeza que eu estaria em uma situação muito melhor do que a que eu me encontro. Com toda certeza. Se eu soubesse o que eu sei hoje sobre esse tema, décadas atrás, eu teria feito escolhas diferentes, eu teria tido comportamentos diferentes, que ao longo do tempo iria, com certeza, me levar a um patamar muito superior de onde eu estou. Então, hoje, com a experiência que eu tenho, eu posso afirmar que a autoliderança ela é, sem dúvida alguma, na minha percepção, a habilidade mais importante que um indivíduo deve desenvolver. A pessoa que não tem essa habilidade, a pessoa que não tem nenhum conhecimento sobre autoliderança, a pessoa que não desenvolve essa habilidade, essa pessoa vai ter muito mais dificuldade em atingir seus objetivos, em atingir suas metas, do que uma pessoa que desenvolve, que tem consciência do que é a autoliderança. É uma pena que isso não é ensinado nas escolas, isso não é ensinado nas faculdades. Claro que existem aí pós-graduações, né, cursos de MBA, que você hoje tem aulas sobre liderança, mas isso é muito recente. É de muito pouco tempo para cá. Autoliderança, na minha percepção, deveria ser ensinado lá no primário. Eu não sei como hoje, né, qual é o termo que é usado hoje. Na minha época, né, da primeira à quarta série era o primário. Da quinta à oitava série era o primeiro grau e o primeiro ano ao terceiro ano era o segundo grau, o ensino médio. Na minha percepção, a autoliderança deveria ser matéria obrigatória durante todo o percurso aí que o estudante passa nas escolas. Então vamos entender um pouco sobre o que é autoliderança, como desenvolver a autoliderança. Obviamente, esse vídeo de hoje é um vídeo introdutório sobre o tema. A gente vai ter outros vídeos aqui. Vai ser uma pequena série, né, de 4, 5 vídeos sobre autoliderança. Essa série é para todo mundo, tá? Todo mundo precisa entender sobre autoliderança. Agora, é claro que tem algumas pessoas que elas precisam mais dessa habilidade, de conhecer essa habilidade, de desenvolver esta habilidade. Algumas pessoas precisam. Então a gente vai falar sobre isso aqui. Se você ainda é estudante, aprenda tudo o que você puder sobre autoliderança. Se você é um funcionário de uma empresa, se você está buscando crescer na empresa, aprenda o que for possível sobre liderança. Se você está planejando abrir um negócio, um pequeno comércio, uma pequena empresa, uma pequena startup, se você está idealizando, né,
um negócio para você, aprenda tudo sobre liderança e autoliderança. Autoliderança é a liderança de si mesmo, né? Autoliderança é a liderança sobre si mesmo. Porque para você ser líder, aprenda isso. Para você ser líder, quando eu digo líder, liderar os outros, né? Para você ser líder, antes você precisa liderar ou aprender a liderar a si próprio. Então tudo começa com a autoliderança. Então, para você aí que está aí buscando ser empresário, para você que está na faculdade, ainda é um estudante e já está pensando, né, como você vai construir a sua carreira, ou para você que está aí trabalhando em uma determinada empresa e você quer crescer dentro da empresa, enfim, se você tem 20 anos, se você tem 40 anos, se você tem 50, 60 anos, nunca é tarde para você pôr em prática essa habilidade. Essa é a habilidade do sucesso. Autoliderança é a habilidade do sucesso. É a autoliderança que leva, que conduz você ao seu objetivo. Bom, vamos dar uma pequena definição sobre a autoliderança e a gente já entra aí no assunto. Autoliderança. Para nós aqui, obviamente que você pode encontrar milhares de definições, né, para a autoliderança. Mas para nós aqui, a autoliderança é a capacidade de se colocar. Olha que interessante. A autoliderança é a capacidade de se colocar de maneira consciente em uma determinada direção com a intenção de alcançar um determinado objetivo, pessoal ou profissional, sendo este objetivo material ou imaterial. Autoliderança é a habilidade de influenciar e persuadir a si mesmo. Bem, para nós aqui, né, do nosso canal, Mentes Sem Fronteiras, essa é a definição que eu achei mais adequada para a gente pôr aqui sobre autoliderança. É a capacidade de se colocar de maneira consciente em uma determinada direção, com a intenção de alcançar um determinado objetivo, pessoal ou profissional, sendo este objetivo, ele pode ser tanto material quanto imaterial. A autoliderança é a habilidade de influenciar e de persuadir a si mesmo. Sim, é a habilidade, sim, de influenciar e de persuadir a si próprio. É o indivíduo que tem a capacidade de se colocar em uma determinada direção, visando um objetivo futuro, e uma vez que ele se coloca nessa direção, ele vai ter aí condições, ele vai ter aí a capacidade de não se desviar dessa direção, de não perder o foco, de não perder ali o objetivo, de não perder aquele objetivo de vista. De falar é muito fácil, né? Falar isso aqui é muito fácil. Agora, na prática, no dia a dia, fazer isso, materializar isso, vivenciar isso não é fácil. Parece ser, mas não é. E é só você olhar o mundo à sua volta, é só você olhar as pessoas à sua volta. Você vai contar aí nos dedos pessoas que você conhece que realmente atingiram aí em suas vidas um patamar de realização elevado. Pense nas pessoas que você conhece. Pense nas pessoas que você tem algum tipo de amizade, pense nessas pessoas. Você vai contar nos dedos, pessoas que atingiram um alto nível de realização em suas vidas. Esse alto nível de realização que algumas pessoas alcançam, isso acontece porque essas pessoas possuem essa habilidade desenvolvida, que é a autoliderança. Ninguém atinge metas, ninguém atinge grandes objetivos, ninguém consegue criar uma vida de realizações se não tiver essa habilidade muito bem desenvolvida, que é a autoliderança. É você influenciar a si mesmo, é você persuadir a si mesmo a chegar a um determinado lugar.
E é estranho a gente falar isso, né? Você influenciar a si próprio, você persuadir a si próprio a chegar a um determinado objetivo. É até estranho falar isso, porque você é um indivíduo, né? Você é um indivíduo. E aí quando eu digo você influenciar a si mesmo a chegar a um determinado objetivo, parece que tem vários outros indivíduos, né, dentro de você, tirando você, afastando você do seu objetivo. Parece isso. Mas é realmente isso que acontece. É exatamente isso o que acontece. A sua mente tem aí, é como se fosse várias pessoas dentro de você. A sua personalidade, ela não é algo unificado. Existem várias partes na sua personalidade. É como se existissem várias pessoas dentro da sua personalidade. Uma pessoa é positiva, a outra é negativa, uma pessoa é preguiçosa, a outra é disciplinada, uma pessoa é focada, tem metas, quer atingir as metas, outra pessoa dentro de você é banda voou, porra louca, não tá nem aí para nada, só quer curtir a vida, doidado, tal. É como se existissem dentro de você várias pessoas. E é isso mesmo que é a sua mente. A sua mente é um conjunto de várias tendências, é um conjunto de várias influências dentro da sua mente, e a soma de tudo isso é a sua personalidade. E autoliderança é você ter a capacidade de administrar tudo isso. A autoliderança é a capacidade de você ser um gestor de si mesmo, né? De você ter o controle sobre todas essas vozes que estão aí dentro de você. Uma voz diz uma coisa, outra voz diz outra. Então, a autoliderança é você ter a capacidade de dizer, não, eu vou seguir essa direção porque essa direção vai me levar ao meu objetivo e eu não vou permitir me distrair disso aqui. Eu não vou me permitir sair dessa direção. Então vamos entender um pouco mais sobre a autoliderança. Uma coisa muito interessante que a gente precisa entender, né, sobre a autoliderança é isso aí. Todo indivíduo, mesmo que você nunca tenha lido nada sobre autoliderança, e é muito provável que você não tenha, claro que você já ouviu falar, né? A grande maioria das pessoas, principalmente nos dias atuais, você escuta muito sobre liderança isso, liderança aquilo. Você entra no YouTube e tem um monte de gente falando sobre liderança, mas poucas são as pessoas que realmente param para estudar sobre isso, para refletir sobre isso. Então, mesmo que você nunca tenha lido nada sobre a autoliderança, mesmo que uma pessoa nunca tenha lido, estudado, refletido sobre isso, ainda assim essa pessoa ela está aí em algum nível de autoliderança. Vamos entender isso. Existem aqui, eu coloquei aqui 3 níveis inconscientes a respeito da autoliderança. Inconscientes, por que eu usei a palavra inconscientes? Porque o indivíduo não tem consciência de qual estágio ele está com relação à sua capacidade de liderar a si mesmo. Vou repetir. O indivíduo que nunca estudou, claro, que nunca estudou esse assunto, ele não tem nenhuma consciência de qual nível, de qual estágio ele se encontra com relação à sua capacidade de liderar a si mesmo. Então existem 3 níveis aí. O primeiro nível é aquela pessoa que possui habilidades, possui talentos inatos de autoliderança. Ela possui essas habilidades, mas essas pessoas elas não sabem disso. Porque nunca se atentou para isso, nunca estudou nada sobre isso. Mas existem pessoas que têm, de uma forma natural, elas trazem na sua personalidade, na sua fisiologia também, elas trazem aí aspectos herdados, né, sobre a autoliderança. Aspectos inatos, habilidades inatas, só que elas não sabem disso. O segundo nível é aquela pessoa que ela não possui nenhuma habilidade inata com relação à autoliderança, mas também ela não possui nenhum tipo de tendência psicológica que seja contrária
as habilidades de autoliderança. É aquela pessoa que, para usar aqui um termo bem popular, ela nem fede nem cheira com relação à autoliderança. Ela nem tem habilidades inatas, mas também não tem aspectos negativos da personalidade que atrapalha ela. É aquela pessoa neutra. Com relação à autoliderança, é aquela pessoa que está ali no neutro. E existe o terceiro nível, né, que é o nível mais complicado. E eu sou especialista nesse nível. Por quê? Vou explicar por quê. O terceiro nível é aquela pessoa que não possui habilidades inatas, assim como no segundo nível, essa pessoa não possui habilidades inatas. Mas ela possui inúmeras características de personalidade que são negativas. Ela traz na personalidade várias tendências negativas, emoções destrutivas, ela traz traumas, ela traz crenças limitantes, ou seja, ela traz muito mais aspectos negativos na personalidade do que qualquer outra coisa. Então, o terceiro nível, com relação à autoliderança, essa pessoa tem problema, tá cheia de problema. Vamos entender um pouco mais sobre cada nível aqui. Porque com certeza você que está me ouvindo, você está em algum nível desse. Primeiro nível. Essa imagem aí, eu sempre coloco a imagem porque imagem e áudio ajuda muito ao seu cérebro fazer conexões. Eu não uso muitos textos aqui, não sei se você que me segue já deve ter percebido. Eu sempre coloco um título e coloco uma imagem, e aí a minha voz falando sobre o assunto. Isso para o seu cérebro é ótimo, porque a imagem ajuda muito o cérebro a fazer conexões, associado ao que eu estou falando, ao áudio aí o seu cérebro ele faz inúmeras conexões com o objetivo de aprender o assunto. Então vamos lá, primeiro nível de estágio aí sobre autoliderança. Tá aí o rapaz, aí esse cara se sentindo aí, né? O cara aí, né? No topo aí do edifício, tal, conquistou tudo que ele queria. Bem, esse é o primeiro nível. É aquela pessoa que traz de forma inata habilidades, dons, talentos relacionados à autoliderança. Mesmo sem saber disso, mesmo sem ter a menor consciência sobre isso, esse cara aí, ao longo da vida dele, com toda certeza, ele vai seguir o caminho, um caminho natural, que vai ser natural para ele, que é o caminho da liderança. Esse cara vai se tornar um líder em alguma coisa. Ou ele vai ser um empreendedor, um empresário, que vai liderar aí no ramo dele, vai ser um líder aí de mercado na área dele, no ramo dele. Esse cara vai ser um profissional de ponta, um profissional extraordinário. Ou esse cara vai ser um político, né, fora da curva também, um cara fantástico na política. Ou esse cara vai ser aí um treinador. Esse cara ele vai se destacar. De alguma forma, no decorrer da vida dele, ele vai olhar para os líderes que estão à volta dele e ele vai se identificar com essas personalidades. Ele vai naturalmente se identificar com líderes que estão à volta dele. Ele vai se identificar e vai seguir naturalmente, ele vai modelar esses líderes. Por quê? Porque ele já traz essa tendência na sua personalidade, na sua estrutura psicossomática. Ele já traz isso. Então esse cara, ele não vai precisar de ninguém para ficar no pé dele ali, com um ferrão ali, vai, você tem que fazer isso, você tem que atingir isso. Ninguém, esse cara, ele não vai precisar disso. Naturalmente, ele vai enxergar à sua volta pessoas que são líderes e ele vai modelar essas pessoas. Ele vai olhar para aquela pessoa e falar, pô, eu quero ser daquele jeito, eu quero ser igual a ele, eu vou ser igual a ele. E ele vai desenvolver ainda mais essas habilidades que ele já traz de forma natural, de forma inata. Além de desenvolver, ele vai aí, como eu posso dizer, ele vai polir, né? Ele vai melhorar, ele vai refinar essas habilidades.
Esse é o primeiro nível, é o primeiro estágio. Não são todos. A quantidade de pessoas que está nesse nível é uma quantidade, claro, menor. Nem todo mundo traz essas habilidades, nem todo mundo traz esses dons de forma inata, mas existem sim esse tipo aí de líder, né, que vai se tornar um grande líder, digamos assim. O segundo nível é aquele cara, como eu falei, nem fede nem cheira. Ele não tem essas habilidades, ele não traz de forma inata essas habilidades, mas também ele não tem na personalidade aspectos negativos. Então é aquele cara ali que ele vai fazer o trabalho dele, ele vai executar o que ele tem que executar de uma forma ali sem muitos problemas, mas para esse cara se tornar um líder, ele vai ter que passar por alguma dificuldade, ele vai ter que sentir a necessidade de se tornar um líder, ele vai ter que sentir uma necessidade profunda para ele desenvolver essas habilidades. Diferente das pessoas do primeiro nível, que naturalmente ele já vai seguir essa direção, esse cara do segundo nível não. Para ele se tornar um líder, ele vai ter que sentir alguma necessidade, alguma coisa na vida dele, alguma situação difícil, e ele vai sentir a necessidade de ser um profissional melhor, ele vai sentir a necessidade de ser um empreendedor melhor, ou se ele for um empresário melhor, ele vai sentir essa necessidade, e aí ele vai, em algum momento, se conscientizar de que tem que desenvolver habilidades de liderança. Esse é o cara do segundo nível. E aqui está o cara, a minha especialidade. Por quê? Porque eu era esse cara aí, terceiro nível. O cara que não tem o cara que não traz na sua personalidade, ele não traz habilidades, dons, talentos inatos para a liderança, ele não traz. E pior, ele traz um monte de porcaria na personalidade. Crenças limitantes, emoções destrutivas, traumas de tudo quanto é jeito que você imaginar. Ele traz um pacote inteiro de aspectos negativos na personalidade. E eu vou ser bem sincero com você. Esse cara aí, meu irmão, esse cara, para ele sair disso, ele vai ter que se trabalhar muito. Não vou ficar aqui mentindo, inventando história. É possível você sair daí? É. É possível você virar o jogo? É. Agora esse cara vai ter que trabalhar muito para mudar essa situação. Eu falo porque eu era esse cara, já falei aqui em algum vídeo anterior, na minha adolescência, por conta da minha personalidade, eu me direcionei para uso de drogas, eu fui alcoólatra, eu fui viciado em cigarro branco, eu tinha comportamentos completamente disfuncionais, eu realmente bebia muito na minha adolescência, na minha juventude, fiz uso de algumas substâncias. Então, eu era esse cara aí. E em algum momento da minha vida, eu tomei consciência de que eu estava indo direto para o abismo, e quando eu tomei consciência disso, eu falei, não, eu vou ter que mudar. E aí, quando eu disse eu vou ter que mudar, eu comecei a buscar conhecimento sobre esse tema, esse assunto. Isso foi antes de eu entrar na faculdade de psicologia, isso foi bem antes de entrar na faculdade de psicologia. Aí eu comecei a ler sobre personalidade, eu comecei a ler sobre a mente humana, e aí eu cheguei à triste conclusão de que a minha personalidade, a minha identidade, a minha estrutura de personalidade era uma verdadeira porcaria. Eu cheguei a essa conclusão, falei, poxa, aqui não tem nada que se aproveite. Eu cheguei a essa conclusão. Era só ansiedade, medo, pânico, depressão, angústia. Era um pacote de coisas, era um pacote de coisas negativas tão grande que eu cheguei à conclusão, bom, aqui é o seguinte, aqui não sobra nada, não serve nada, aqui eu vou ter que jogar fora, eu vou ter que jogar isso fora e reconstruir tudo de novo. Eu tive eu me lembro que eu tive essa percepção lá quando eu estava,
sei lá, com os meus 20 anos, 21 anos de idade, eu cheguei a essa conclusão. Que a minha personalidade era uma coisa que não dava para recuperar aquilo. Eu tinha que realmente jogar fora e construir outra. E foi exatamente isso que eu fiz. E aí eu fui estudar sobre personalidade, mente humana, comportamento, e cheguei à conclusão que eu teria que fazer uma faculdade de psicologia. E fiz a faculdade de psicologia. E foi aí que eu entendi que a maior habilidade que uma pessoa pode ter é, sem dúvida alguma, a autoliderança. A capacidade de você determinar para si mesmo um objetivo, a capacidade de você determinar a vida que você quer, de determinar a pessoa que você deseja ser e você usar todas as suas forças, todos os seus recursos para você materializar isso. Eu entendi isso na pele, que a autoliderança é uma habilidade, é um superpoder. A autoliderança, gente, é um superpoder. E você só descobre isso quando você está aí, ó, no terceiro nível, com uma personalidade completamente disfuncional, levando você para um abismo, uma personalidade cheia de medos, pânico, ansiedade, cheio de problemas, autodestruição, que tem uma tendência a levar você ao uso de substâncias, uma personalidade completamente disfuncional. E aí você começa ali, um dia de cada vez, um dia de cada vez, né? Um dia após o outro, um passo de cada vez, estudando, aprendendo, se moldando, se lapidando, fazendo isso 1 ano, 2 anos, 3 anos, 1 década, 2 décadas. Aí agora você já está assustado, né? Pô, você deve estar pensando, poxa, se for levar 2 décadas, não é isso, mas o autoaprendizado, o autoconhecimento, isso não acaba, não tem fim. Eu comecei com isso aos 20 anos, tenho 49 anos. Você acha que eu estou pronto? O Isaac é um cara que está todo lapidado ali, o cara está todo já, que nada. Eu sou um aprendiz, todo dia eu aprendo algo novo, todo dia eu quero aprender algo a mais e vou incorporando isso aqui, toda a minha bagagem aqui, e a partir daí eu crio outras ideias, outros comportamentos. Então, o autoconhecimento, a autoliderança tem início, mas não tem fim. Tem início, mas não tem fim. É você estar constantemente amadurecendo e aprendendo. Então, as pessoas que estão aí, se você está aí nesse terceiro nível, não se desespere, tá? Tem jeito, mas você vai ter que se trabalhar. As pessoas do segundo nível, tá mais fácil, porque não tem na personalidade aspectos negativos. E as pessoas que estão lá naquele primeiro nível, realmente são pessoas que elas devem ter, de alguma forma, agradado muito a Deus em algum momento da vida delas, eu não sei. Bom, eu estou brincando aqui, pessoal. Mas realmente, as pessoas que estão lá no primeiro nível, elas são realmente afortunadas. E se você estiver pensando aí, poxa, Isaac, mas o cara nasce com habilidades já inatas, e eu tô aí nesse terceiro nível, cheio de medos aqui, cheio de ansiedade, de aspectos negativos. Pô, isso não é justo, isso não é justo. Vocês não têm ideia do que, quantas vezes eu escuto isso com meus alunos, com meus clientes. Eu escuto muito isso. Isaac, isso não é justo. Bem, se você pensou dessa maneira, se você acabou de pensar isso, eu quero dizer a você o seguinte: bem-vindo à realidade, tá? A vida não é justa. Quanto antes você aceitar essa verdade, melhor. A vida não é justa. E mais, não tem ninguém que você possa reclamar. Você vai reclamar com quem? Eu passei por isso.
Poxa, eu ficava puto. Aí, porra, cara, por que eu sou assim? Por que a minha personalidade é assim? Por que eu tenho todas essas... Por que a minha mente é essa confusão? Eu pensava assim. Por que fulano, o cara é feliz pra caramba, bicho? O cara, olha pra fulano, o cara é feliz pra caramba, só vive rindo. Esse cara ri tanto de quê mesmo, meu Deus? Eu pensava isso. Pô, isso não é justo. Cara, não tem ninguém pra você reclamar. Não há ninguém pra você se lamentar. O conselho que eu te dou, arregace as mangas. Crie o cara que você quer ser. Crie a pessoa que você quer ser. Foi o que eu aprendi. Não adianta ficar se lamentando. Não adianta ficar choramingando o leite derramado. Primeiro que você não tem nem para quem se lamentar. Você não tem nem a quem reclamar. A vida é assim, cara. A vida é assim. Então arregace as mangas e comece a trabalhar em si mesmo. E aqui eu tenho um testezinho para você fazer, para a gente concluir esse vídeo, que não tem jeito, né? Não tem jeito para ficar curto esse vídeo. Eu espero que a imagem aí dessa ferramenta fique legal, mas aqui é o seguinte, você está vendo aí, são 12 áreas, as 12 áreas mais importantes na vida de qualquer pessoa. E vocês, se eu pegar aqui uma caneta, aí quando o vídeo vai ficando longo eu começo a correr, mas eu vou tentar não correr, ok? Você está vendo aí, ó, 12 áreas, as 12 áreas mais importantes da vida de qualquer indivíduo. Por exemplo, está aqui a área profissional, eu estou circulando, ó, a área profissional, né? Que é uma área extremamente importante. Aqui você está vendo realização e propósito. Aqui você está vendo, ó, recursos financeiros, ou seja, a quantidade de bufunfa, de dinheiro que você tem na conta. Contribuição social. Área de relacionamentos aqui, ó, que também é muito importante. Aí você tem aqui família, né, desenvolvimento amoroso, enfim, são 12 áreas. O que você vai fazer? Você vai dar uma nota para cada área dessa de sua vida. Você vai dar uma nota. Por exemplo, plenitude, a qualidade de vida, essa área aqui, qualidade de vida. Aí tem plenitude e felicidade. Eu acabei de grifar aqui, plenitude e felicidade. Você vai ver como está a sua vida neste momento com relação à plenitude e felicidade. Você está feliz? Você está feliz? Pô, Isaac, eu estou feliz, estou numa fase fantástica, eu estou muito feliz. Eu vou dar aqui nota 9. Ou então, poxa, Isaac, não estou legal, cara, não estou bem, estou cheio de problema. Eu vou dar nota 2. Só estou dando aqui um exemplo, tá? Saúde e disposição aqui, ó, que interessante, saúde e disposição. Ah, Isaac, eu tô bem pra cá, tô malhando todo dia, minha alimentação tá perfeita. Eu vou dar 10 aqui para mim. Eu tô disciplinado, alimentação, esporte, eu tô 10 na saúde, na disposição. Ah, Isaac, pô, tô mal, bicho, tô muito acima do peso, eu como muita porcaria, eu vou dar nota 1. Pronto, é isso aí que você vai fazer. O que você tem que fazer é ser honesto com você mesmo. Você vai dar uma nota honesta para cada área dessa de sua vida. E depois você vai somar cada nota dessa, você vai somar todas e vai dividir por 12. Você vai somar todas e você vai dividir pelo número 12. E aí, claro, depois que você somar e depois dividir por 12, você vai chegar aí a uma média. Se o resultado for o resultado for um número 8 ou acima de 8, isso significa que você tem sim habilidades inatas, você tem dons e talentos inatos de autoliderança. Se você somar aí, dividir por 12 e o resultado foi 8 ou acima de 8, você tem habilidades inatas sobre autoliderança. E aí é você desenvolver ainda mais isso e lapidar os excessos. Porque tem gente que tem demais. É aquele cara que sai passando por cima de todo mundo, aquele líder que sai, entendeu? E aí você vai lapidar isso aí. Se você fez a soma e depois dividiu por 12 e o número deu entre 6 e abaixo de 8,
você está ali no segundo nível, né? Claro que é muito interessante que você aprimore, que você desenvolva essas habilidades. Se você fez aí a soma e dividiu e o número deu abaixo de 6, você está literalmente. Se deu abaixo de 6, você está com um probleminha aí na sua vida, tá? Você tem que começar urgente um trabalho de autoliderança. Entendeu aí, né, pessoal? 8 ou acima de 8, você é um cara que tem, né, habilidades inatas de autoliderança. Se você somou, dividiu, deu entre 6 e abaixo de 8, você está ali no segundo nível. Você nem fede nem cheira. Mas aí é claro que é importante que você desenvolva, né, as habilidades de autoliderança. Se deu abaixo de 6, você tem que correr, meu amigo. Você tem que correr e começar a trabalhar em si mesmo. Porque com certeza você tem aí na sua personalidade vários aspectos que, se você não corrigir, você muito provavelmente vai ter muitos problemas e não vai atingir os objetivos que você deseja para você aí ao longo da sua vida. Ok? Esse foi o nosso primeiro vídeo sobre autoliderança. Espero que vocês tenham gostado e um grande abraço a todos e a gente se vê aí no próximo vídeo. Um grande abraço.